uma construção, a construção de uma casa, a construção de um edifício, a construção de um prédio, depende da análise, aqui tem um engenheiro, depende da análise do solo, mas não somente da análise do solo. Se o solo for bom e o material for de péssima categoria, esse edifício ele não vai ficar de pé, ele vai ruir, ele vai cair. Então nós podemos analisar, nós podemos perceber que a construção, para ela não sofrer abalos, ou para ela resistir ao tempo, às intempéries, ela precisa estar bem solidificada, ela precisa estar bem firmada, ela precisa estar bem estruturada. E isso, quando nós atentamos, tem dois lados, e eu quero falar isso com os nossos irmãos. Eu coloquei aí, nós temos a vida humana, que quando ela é bem construída, bem definida, pessoas bem resolvidas, são mais fáceis da gente lidar com elas, da gente atentar para elas, como também elas podem vencer mais fácil na vida. Só mais um retornozinho, Alexandre. Elas podem vencer mais fáceis na vida. Eu li um livro há muitos anos de uma autora que ela dizia que a nossa vida, ela sempre vai ser de abalos. Ela sempre vai ser de abalos. E quando você vai para a psicologia, que estuda a questão do comportamento, pela análise, faz a triagem, você tem também a psicanálise, que ela é mais subjetiva, e ela também tem o seu olhar clínico para o ser humano. O ser humano é algo muito complexo, e mais complexo ainda, frente ao mundo em que nós estamos vivendo. Apesar do avanço tecnológico, apesar do avanço científico, nós podemos ver que o homem continua em problemas que a própria sociedade, a ciência, não está conseguindo resolver. E isso é muito sério, porque o pastor Billy Graham, ele disse uma coisa muito importante: a ciência muda o ambiente, a ciência muda a tecnologia, mas a ciência não consegue mudar o homem. Vocês já observaram isso? Na verdade, o homem tem avanço. Vocês querem uma maior prova? O problema da depressão. O problema da depressão, que é assolador, é vertiginoso, é algo horrível. Nós sabemos que em pleno século XXI, as pessoas estão cada vez mais solitárias, cada vez mais depressivas, opressivas. E por que que um remédio não resolve? E por que que um olhar clínico de uma vez por todas não resolve? Porque tem problemas na alma, tem problema no homem que não é de origem simplesmente material. E quando a Bíblia fala desse ser humano que é complexo, corpo, alma e espírito, o homem, por natureza, ele é um ser que, na verdade, é quase indecifrável. E assim você pode observar, você pode analisar que isso é muito sério. E quando eu falo de abalos, eu vou mencionar dois tipos. O primeiro tipo de abalo é o abalo que está do lado físico, do lado emocional. As pessoas de hoje, elas são abaladas por aquilo que é o meio ambiente, são abaladas por histórias. Quando você atenta para isso, eu quero apenas dar aqui algumas pinceladas. Nós temos aí aproximadamente, tem mais, mas eu quero falar apenas destes, 5 coisas que podem trazer abalos para o emocional, para a vida humana. São os traumas. Nós temos pessoas doentes na igreja, doentes na vida secular, porque elas estão trazendo traumas, coisas não resolvidas, coisas que aconteceram lá atrás, do passado, e que na verdade traz mágoa, traz dor, traz choro. Então você tem os traumas do passado, mas você também tem a perda. Existem pessoas que nunca mais conseguiram se estruturar na vida depois que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu alguém da família. E isso é muito sério. Mas você pode perceber também que outra coisa que atinge o ser humano é o estresse. É claro que todos nós podemos ter aquele momento de estresse, de cansaço físico, mas quando isso se torna agudo, se torna crônico, de modo que a pessoa não tem concentração, não tem equilíbrio mental,
isso vai gerando consequências, como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, uma vida dominada pela depressão, essa vida do corre, da pressa, do querer, do desejar. Há um filósofo do século IV que ele dizia o seguinte, ele dizia: não se preocupe com a fama, não se preocupe com o dinheiro, não se preocupe com o poder, porque essas três coisas você não nasceu com ela e elas vão passando. Você tem que se preocupar com aquilo que vai lhe trazer paz. E sabe o que traz paz? É o equilíbrio do espírito, é o equilíbrio da alma. Se vocês analisarem, quer seja o escravo, quer seja o branco, quer seja o negro, quer seja o rico, quer seja o pobre, ambos ou todos possuem problemas. Mas tem uma coisa: o câncer do negro é o mesmo câncer do branco, ou seja, o dinheiro do branco não vai resolver o câncer dele. O problema mental de um homem branco, de um homem negro, é a mesma coisa. Não vai resolver, o dinheiro não resolve. Então, por isso que ele dizia, esse filósofo, que a melhor coisa é a paz de espírito. Ele salientava que quem tem o espírito bem definido, a alma bem tranquila, vive em paz com todos. Vocês sabiam? Essas pessoas que são antipáticas, essas pessoas que são revoltadas, que tudo quer corrigir na hora, que gosta de dar sermão nos outros, são pessoas doentes. São pessoas doentes. Vocês podem ir atrás do registro histórico da formação dessa pessoa, da construção dessa pessoa, porque nós somos seres em construção. Nós somos seres em construção. Isso está presente tanto na Bíblia, como na psicologia, como na pedagogia. O homem é uma tábua rasa, e o homem é um papel em branco. Isso já foi dito lá atrás. Então, nós somos aquilo que vamos sendo construídos pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelo ambiente social, pelas nossas escolas. Nós somos esse produto. Agora, o que eu quero dizer aqui aos irmãos e aos amigos é que aquela pessoa que não é bem construída, que ela não teve uma vida bem definida, ela vive revoltada com tudo. E aí, quando você passa também para os conflitos internos, que também geram uma desarmonia, uma desestrutura na vida. E por fim eu falo também sobre os abusos, as traições. Quando isso acontece dentro de uma pessoa, ela se revolta. Veja uma mulher traída. Uma mulher traída, ela não quer confiar no amor, ela não quer confiar no homem. Hoje, muitos movimentos que existem aí são fugas. As pessoas não querem levar a sério uma responsabilidade conjugal e buscam a fuga fora do casamento. Outros dizem assim: eu não quero um relacionamento estável porque eu já sofri traição, eu quero me aventurar. Mas são pessoas que não estão se resolvendo. E aí você pode observar que qualquer coisa abala essa pessoa. Uma pessoa que não tem uma mente bem trabalhada, uma mente bem definida. Porque, gente, todo problema nosso não está naquilo que nós não possuímos. Todo problema nosso não está naquilo que nós não temos. Todo problema nosso está naquilo que nós somos. Está naquilo que nós somos. Está naquilo que eu sou construído. Se você foi construído com a mente fraca, você só vai viver chorando. Você só vai viver dizendo que a vida não presta. Eu li um outro autor que dizia que a qualidade da vida não está em viver 100 anos, ou viver 90, ou viver 30 anos. Um dia só pode ser a diferença na vida, mas veja se esse dia é com qualidade. A grande questão é que nós somos seres que a nossa mente está sendo perturbada pelo capitalismo, perturbado pela fama, perturbado pelo que os outros dizem. E na verdade, nós estamos faltando com a estrutura física. E essa estrutura física e emocional que não é bem trabalhada, qualquer coisa abala ela. Qualquer coisa desestrutura ela. Como é que nós estamos construindo? Pegue uma moça daquele tempo, daquela época de 40 anos atrás. Às vezes eu digo isso, aí as pessoas dizem, mas também pega os homens lá atrás. Mas se vocês analisarem, antigamente uma mulher, ela carregava uma lata d'água na cabeça. Carregava, segurava um menino no braço, o outro no peito e o outro puxando a saia dela.
E ela ainda tinha tempo de parar no caminho de casa e ficar batendo papo com as outras mulheres. Era assim, tinha mulheres que iam para o açude bater roupa, ela levava uma banheira cheia de roupa e batia com a maior felicidade do mundo, chegava em casa, ainda para fazer arroz, para cozinhar. E que estrutura era essa? E se você vê aqui em São Luís, os consultórios estão lotados, porque as pessoas, elas não estão sendo mais bem estruturadas. É aquele filhinho, é aquela filhinha que nasce na casa do pai, que se forma, e no primeiro dia que ele escuta um não no emprego, ele já começa a entrar em tristeza. É aquela pessoa que tem tudo dentro de casa, mas quando algo não lhe agrada, ela se revolta. Vocês já observaram? Tem filho aí de papai e filhinha, que ela tem tudo, ela tem um curso de inglês, ela tem o yoga, ela tem o carro para andar, ela tem o momento de ir para o shopping, mas está cheia de depressão. E por que começa isso? Uma vida mal estruturada. Não são feitos para, na verdade, encarar a vida como ela é. É claro, tem muita coisa no Sêneca que eu não gosto, mas tem muita coisa que ele falou correto. Prepare bem a tua mente e vença lá fora. Quando o Sêneca falava isso, eu me lembrava de Paulo, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, Paulo já dizia isso. Antes de Sêneca, quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que leva uma mente a pensar no suicídio? O que leva uma mente a pensar que a vida não presta? Mentes fabricadas, instruídas de modo errado. Porque você pode muito bem viver uma vida em um estado terminal e ser feliz. Você pode muito bem viver na pobreza e ser feliz, porque a pobreza e a felicidade não dependem do ambiente, depende do teu espírito. E que tipo de espírito é o teu? Então, tem pessoas que qualquer coisa se abalam. E quando eu falo desses abalos no campo emocional, psicológico, mas tem uns abalos também espirituais. E quais são os abalos espirituais? Se você atentar para a própria história, o primeiro problema é o existencial. Quem sou eu? O que eu faço aqui? Qual é o sentido da vida? Por que eu nasci? São coisas que a ciência não responde. A teologia, a religião tenta responder. Mas também tem, dentro desse conflito existencial, tem um conflito também sobrenatural. Vocês sabiam que tem pessoas que diziam assim: eu não acredito em Deus. E quando foi para o hospital, que teve uma doença, lá no hospital teve uma experiência com quem? Com Deus, e de lá ele saiu crente. Eu conheço pessoas que teve sonhos, teve revelações e aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Foram confrontados nesse campo da vida espiritual. Então, quando você atenta para isso, é muito sério. Nós temos hoje também um abalo religioso. O que está acontecendo no abalo religioso? Nós temos os ateus, nós temos os céticos, nós temos os liberais, nós temos escândalos que estão acontecendo no meio religioso. E aí a pessoa se abala. Eu não vou mais para a igreja. O pastor, eu pensei que aquele pastor fosse homem de Deus. Eu pensei que fosse certo. Eu não vou mais. Eu vou embora da igreja. São pessoas que se abalam facilmente. Quando você vai para Hebreus 12:2, já está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, olha aí, suportou a cruz. E por que hoje nós temos crentes bebelozinho, tão frágilzinho? Você não pode dizer nada, ele vai embora. Se não der um cargo para ele, ele abandona a igreja. Se não tiver o cantor que ele agrada, ele vai embora. Se não botar no grupo de vocal, ele cai fora. Que estrutura é essa? Qualquer coisa abala, qualquer coisa desconstrói. Tem outros que, se acontecerem perdas espirituais, também se abalam. Eu não vou mais para a igreja, porque a minha companheira de culto foi embora. E o companheiro da vida eterna, que está dentro de ti, o Espírito Santo. Quem tem a certeza que o Espírito Santo está na vida?